dar início à nossa tradicional conferência de imprensa de final de ano. A FNER reserva sempre para estes últimos dias de julho, hoje exatamente no último dia de julho, para fazer o balanço do ano letivo e, no caso concreto, também o balanço da legislatura. Está distribuído um texto aos seus jornalistas que contém uma longa recepção de alguns dos aspectos que nós consideramos essenciais para podermos concluir aquilo que para nós é uma apreciação claramente negativa, do ponto de vista global e transversal da ação do Governo em matéria de educação. Esta foi mais uma legislatura que teve por único objetivo ter uma educação barata e, portanto, constitui uma legislatura que não deixa saudades. Não deixa saudades e deixa os trabalhadores da educação, os docentes e os não docentes, com sinais fortíssimos de mal-estar, de desânimo, de falta de esperança, de desmobilização, de descrença, de insatisfação, o que, aliás, está confirmado em múltiplos estudos científicos que falam desta situação que está generalizadamente a marcar os educadores de infância, professores de ensino básico e secundário e trabalhadores não docentes das nossas escolas. Isto também estão identificadas as razões de toda esta insatisfação, desta descrença e desta desmobilização. É a desconfiança dos próprios poderes políticos, que não atribuem importância aos trabalhadores que tutelam, a falta de autoridade reconhecida para todos estes trabalhadores, docentes e não docentes, a pressão crescente instalada por uma regulação cada vez mais disseminada por todas as atividades que estão a ser desenvolvidas nas escolas, a dispersão do esforço profissional por tarefas administrativas e depois ainda a sucessão e até contradição de normas tantas vezes inadequadas. E, para cúmulo, uma falta de perspectiva de desenvolvimento de carreiras que sejam atrativas e adequadamente remuneradas. O Governo quis apresentar a flexibilidade curricular e a educação inclusiva como emblemáticas desta legislatura na sua intervenção no sistema educativo e dando como apostas ganhas. A verdade é que nas nossas escolas, quer uma, quer outra, são fontes de dúvidas, de incerteza e de acréscimo de burocracia. Em vez de mobilizar os educadores e professores portugueses, estas são realidades que fazem com que as pessoas se sintam perdidas no seu dia-a-dia. O Governo foi ainda totalmente incapaz de conduzir uma política de valorização dos educadores de infância e dos professores ao recusar o reconhecimento do direito à total recuperação do tempo de serviço que esteve congelado por 9 anos, 4 meses e 2 dias. E o Governo foi também totalmente incapaz de resolver a crónica falta de trabalhadores não docentes nas nossas escolas. Foi um problema que se arrastou ao longo de toda a legislatura, sem que em qualquer circunstância as medidas parcelares, conjunturais que o Governo foi tomando, tivessem dado resposta adequada àquilo que eram as necessidades reais das nossas escolas. Isto dá-nos alguns sinais de partida para uma apreciação que fazemos de que o Governo esteve distraído dos reais problemas do sistema educativo. Esteve distraído porque não olhou para as políticas que deveriam reconhecer a autoridade dos professores. Pelo contrário, as políticas do Governo desconfiavam dos professores, dos diretores e das escolas. Não promoveram a autonomia das escolas. Não valorizaram os profissionais da educação. Pelo contrário, para que é que serviram as políticas determinadas pelo Ministério da Educação? Foi aumentar a pressão de controlo, o que se traduziu particularmente na forte carga burocrático-administrativa que afastou os professores daquilo que é a essência do seu trabalho profissional. Também não foi nesta legislatura
e o Governo esteve distraído em relação a isto, que se conseguiu diminuir a indisciplina no contexto escolar. Aliás, ainda em recente relatório Talis, da OCDE, assinala-se que os docentes portugueses são dos que mais tempo perdem em medidas de controlo da disciplina em cada tempo letivo. Portugal está em 5º lugar entre os países em que os professores respondem que quando as aulas começam têm de esperar vários minutos até que os alunos se aquietem. 30% dos alunos, dos professores, dizem que há excesso de trabalho disruptivo durante as aulas. E o Governo esteve distraído desta realidade das nossas escolas. O Governo esteve distraído relativamente às medidas que deveriam ter sido adotadas para combater o envelhecimento do corpo docente das escolas. Também neste domínio, quer a OCDE, quer o Conselho Nacional de Educação, em vários relatórios, foram determinando, foram confirmando que Portugal é dos países em que a média de idade é mais elevada. Quase 50% com mais de 50 anos. Só a Geórgia, a Lituânia, a Estónia e a Bulgária é que ultrapassam Portugal nesta média de idades. Ainda recentemente, uma recomendação do Conselho Nacional de Educação alertava para este problema. O que é que o Ministério da Educação fez? Rigorosamente nada. Relativamente a problemas concretos do dia-a-dia das escolas, que têm a ver com o modo e as condições em que os professores trabalham, o Ministério da Educação assobiou para o lado, sacudiu a água do capote e disse: quem vier atrás que feche a porta. O que houve foi a transferência ou a ausência de medidas tomadas em sentido oportuno. Não foram tomadas medidas para combater a instabilidade dos professores nas nossas escolas, a insuficiência de professores. Em cada ano letivo vimos aumentar o número de alunos que ficam meses sem algumas aulas. E sobre isto também o Governo não quis nunca discutir problemas. Não foi nesta legislatura também que se contribuiu para iniciar um processo de rejuvenescimento do corpo docente. Não foi ainda nesta legislatura que o Governo, em vez de construir mudanças sem consenso, as tivesse determinado na procura do diálogo, da concertação, da mais ampla perspectiva de durabilidade. E, portanto, aquilo que acontece é que as políticas vão sendo anunciadas e perspectivadas pelas pessoas como tendo a duração da equipa ministerial que está transitoriamente em funções. A verdade é que, se não fosse a ação sindical, muitas das medidas mais negativas que estavam instaladas no sistema educativo não teriam sido eliminadas. Falo da divisão dos professores em duas categorias. Falo do regime da reconversão profissional, que não era mais do que um processo de despedimento à pressa, em que se abatia sobre docentes e não docentes. A tentativa de imposição da prova de avaliação de conhecimentos e capacidade, que era injustificável para a nossa sociedade, para os nossos professores. A tentativa da imposição de um horário de 40 horas, tudo isto foi por ação dos sindicatos, por ação das organizações sindicais com os trabalhadores que representam, que foi possível retirar como aspectos negativos do funcionamento do sistema educativo. Então, aquilo que nós retiramos é que o balanço da ação sindical é um balanço positivo, conseguimos eliminar aspectos altamente negativos daquilo que existia no sistema, mas a ação do Governo foi uma ação que se revelou profundamente negativa, e foi profundamente negativa porque foi condicionada pelo princípio permanente da austeridade. Nesta legislatura, o Ministério da Educação foi capturado e ficou prisioneiro do Ministério das Finanças. A tónica dominante da governação foi a preocupação da garantia de um serviço de educação pelo preço mais barato possível. Até nem está mal que se procure fazer com que as coisas sejam feitas pelo preço mais barato possível. Mas o que aconteceu é que esta redução do custo da educação
educação se traduziu em redução na qualidade das condições dos processos de ensino e aprendizagem, na redução da valorização de todos os profissionais que asseguram o sistema educativo nas suas diferentes modalidades, redução na ausência de políticas de elevação de qualidade da formação inicial dos professores, da formação contínua de professores e de trabalhadores não docentes. E aquilo que continuou foi uma política cega de encerramento de escolas, de continuação de agrupamentos de excessiva dimensão, que ainda para comum, a resistência ao restabelecimento das carreiras especiais dos trabalhadores não docentes. A FNE apresentou no início da legislatura uma proposta de estabelecimento das carreiras especiais dos trabalhadores não docentes das nossas escolas. Terminamos a legislatura sem que o Governo tenha dado resposta sequer a que tenha recebido a proposta apresentada pela FNE. Também no ensino português no estrangeiro houve um desinvestimento enorme por parte da tutela, continuando a haver grupos letivos de dimensão excessiva, excessivamente heterogéneos, com incapacidade enorme de dar resposta àquilo que é uma procura de um tipo particular de alunos que nas nossas comunidades de imigrantes querem continuar a preservar a utilização da língua portuguesa. Nós procuramos sempre, na FNE, combater esta situação, procurar que tudo isto fosse alterado. A verdade é que nós iniciamos a legislatura sem que, quer do programa do Governo, quer do partido que condicionou a constituição deste Governo, se previsse a recuperação do tempo de serviço congelado aos docentes. Terminamos a legislatura com o início do processo de recuperação. E dizemos que este é apenas o início do processo de recuperação do tempo de serviço que esteve congelado. É imperioso que o Governo, resultado das próximas eleições, inicie o mais rapidamente possível a negociação da prazo, para a definição do prazo e do modo da recuperação do tempo que ainda não foi considerado. E isto independentemente daquilo que é a continuação do desenvolvimento de ações judiciais que estão em curso e que têm vindo a ser formuladas em defesa dos direitos dos sócios pelos sindicatos e dos professores. Por isso, mal esteja constituído o novo Governo, mal exista novo Ministro da Educação, nós pediremos de imediato uma reunião para apresentar o caderno reivindicativo para a legislatura, no qual a questão da recuperação do tempo de serviço congelado terá um caráter prioritário. Mas tem outras questões que ficaram por resolver nesta legislatura e têm a ver com as condições de exercício profissional também dos docentes. Quero referir-me agora à sistemática ultrapassagem dos limites do tempo de trabalho. Nós detectamos, confirmamos, e houve estudos que vieram demonstrar que isto correspondia à realidade, é que os limites do tempo de trabalho dos professores estão a ser sistematicamente ultrapassados. Os professores trabalham 40 a 50 horas por semana e isto ultrapassa todos os limites que a lei estabelece. E se este acréscimo de trabalho tivesse por justificação mais trabalho direto com os alunos, ainda poderíamos estar a compreender que haveria uma razão de interesse maior e superior para que esta situação ocorresse, embora tivéssemos que determinar as medidas de compensação adequadas. A verdade, no entanto, é que este acréscimo do tempo de trabalho é para o desenvolvimento de tarefas burocráticas, sem impacto na qualidade dos processos de ensino e aprendizagem, e a que acresceu muito recentemente aquilo que muito discutivelmente é o processo de limpeza de manuais escolares utilizados durante o ano letivo para poderem ser reutilizados no próximo ano letivo. O que é que mais se vai pedir que os professores tenham de fazer dentro das nossas escolas? E foi por este motivo que nós desenvolvemos ao longo deste ano letivo uma greve às atividades que excedessem os limites do tempo de trabalho. E a verdade é que tínhamos razão,
Porque sempre que em alguma escola houve a tentativa de fazer retirar ao salário do professor o valor correspondente ao tempo de trabalho excessivo que o professor tinha realizado, todas estas circunstâncias acabaram por não ter consistência. O governo teve de recuar, as escolas tiveram de recuar, porque não se pode pedir a alguém que trabalhe para além daquilo que é o seu limite de tempo de trabalho, sem qualquer compensação. E nós entendíamos que havia uma oportunidade para discutir esta matéria, e que era rever o despacho da organização do ano letivo, e pedimos uma reunião com o Secretário de Estado da Educação para se tratar desta matéria, particularmente daquilo que diz respeito à organização do tempo de trabalho dos professores. O Ministério da Educação disse a FNE, que não tinha intenção de alterar o despacho de organização do ano letivo e que, portanto, não haveria reunião. Ora, a FNE quer repudiar a discricionariedade do Ministério da Educação, que não recebeu a FNE, mas recebeu outras organizações sindicais sobre a mesma matéria. Em relação a esta questão da ultrapassagem dos limites do tempo de trabalho que excedem os limites estabelecidos na lei, a FNE manterá, desde o início do ano letivo, a greve a todas as atividades que excedem os tempos legais de trabalho que o Estatuto da Carreira Docente determina. Outra matéria que nós queremos dar um relevo muito particular diz a respeito à situação de insuficiência dos trabalhadores não docentes das nossas escolas. Isto foi sendo verificado ao longo de todo o ano. Em múltiplas circunstâncias, houve manifestações de trabalhadores em escolas pela quantidade de trabalho acrescido que representava para os que ficavam a trabalhar a consequência da insuficiência dos trabalhadores. Não raro, as bibliotecas das nossas escolas estiveram fechadas. Não houve vigilância nos recreios e até nas portarias e outros serviços foram reduzidos na utilização de trabalhadores não docentes. Nós continuamos a defender a adoção de medidas concretas para combater a falta de trabalhadores não docentes, quer porque não estão atribuídos às escolas, não está atribuída às escolas a quantidade de trabalhadores que é necessária para o seu regular funcionamento, como não estão definidas regras que permitam a rápida substituição ou a atempada substituição de trabalhadores não docentes que estejam de baixa prolongada. Por isso, nós entendemos que a portaria de rácios deve ser alterada, deve haver nas escolas o número de trabalhadores que é indispensável para o seu funcionamento e admitimos de novo o recurso à greve, se esta gritante insuficiência de trabalhadores não docentes continuar a verificar-se. Outra área sobre a qual queremos deixar uma nota negativa é a das insuficientes condições de trabalho para as instituições de ensino superior, que viveram sistematicamente sob a pressão da insuficiência das transferências de verbas que permitissem o seu regular funcionamento. Foi patente publicamente a intervenção de reitores, presidentes de institutos politécnicos, a sublinharem que o Governo não estava a cumprir aquilo que eram as suas obrigações em termos de transferências das verbas indispensáveis ao seu funcionamento. E temos múltiplas situações de progressões em carreira de docentes do ensino superior que não foram possibilitadas devido precisamente ao facto de não haver a transferência de verbas que estava determinada que houvesse e que o Governo sistematicamente não cumpriu. Ainda em relação ao ensino superior, nós registramos negativamente que o processo que se desenvolveu, que está em curso ainda no quadro do PREV-PAP, não foi capaz de resolver múltiplas e importantes situações de docentes e de investigadores. Nós consideramos essencial que o próximo Governo retome os esforços e os trabalhos
no sentido de que o pré-VPAP seja continuado também no domínio do ensino superior e da investigação para regularizar todas as situações de precariedade que se mantêm no ensino superior. A referência que queria voltar a fazer relativamente aos processos da flexibilidade curricular e da educação inclusiva que o Governo quis que ficassem como a marca da legislatura em termos de mudanças. Nem na sua formulação, nem na sua aplicação, o Ministério da Educação conseguiu o nível mínimo de credibilidade para ganhar a adesão, particularmente dos docentes portugueses. Porquê? Porque aquilo que está associado a estes processos é uma pesada carga burocrática, pelos relatórios e justificações que os normativos semeiam no seu articulado, de insuficiência de recursos atribuídos às escolas para permitirem a concretização e, em muitas circunstâncias, a falta de clareza nas orientações que se pretendiam implementar. Mais uma vez, e em matérias cruciais de qualidade do sistema educativo, perdeu-se a oportunidade de conseguir uma solução sustentada, consistente e duradoura. É por isso que esta nossa apreciação global e transversal da ação do Governo em matéria de educação é claramente negativa. Porque esta ação foi caracterizada por ser constituída por políticas de desvalorização dos profissionais da educação e de desinvestimento numa oferta de educação de qualidade para todos. Esta política deve ser substituída. Para mais, esta foi a legislatura do mais baixo nível de negociação e de respeito pelas organizações sindicais e pelos seus contributos. Eu sei que o Governo dirá que reuniu umas dezenas de vezes com as organizações sindicais ao longo da legislatura. Não é o número de reuniões que se realizam que pode medir esse índice de disponibilidade para o diálogo, para o consenso. Mas o que é preciso é medir a capacidade do Governo para o compromisso. E aquilo que aconteceu é que, ao longo de toda a legislatura, não houve, da parte do Governo, nenhuma disponibilidade para o compromisso. E é isto que nós registramos também muito negativamente ao terminar esta legislatura. Vamos ter eleições legislativas. Esta é a oportunidade para confrontarmos os partidos políticos com as propostas que queiram apresentar para reverter estas situações. Não desistimos, no passado, de combater o que esteve mal. Não desistimos de ser exigentes no futuro para que a educação seja de mais qualidade em Portugal. Por isso, a FNE elaborou um documento que designamos por roteiro para a legislatura 2019-2023, estabelece um conjunto vasto de matérias que vamos apresentar aos partidos políticos, que vamos apresentar à sociedade no início de mês de setembro. Aliás, nós temos aí um calendário e um conjunto de atividades para o início do ano letivo 2019-2020. Desde logo queria assinalar que no dia 2 de setembro o FNE, juntamente com a CONFAP, a Confederação das Associações de Pais, e a ANAEP, que é a Associação Nacional dos Dirigentes Escolares, faremos uma conferência de imprensa para fazermos o balanço das condições de abertura do ano letivo que estará para começar e para identificar as medidas concretas que devem ser adotadas para garantirem que o funcionamento do ano letivo seja de qualidade. No dia 3 de setembro vamos fazer a apresentação do nosso roteiro para a legislatura e vamos realizar com os partidos políticos uma audição sob o título Educação, que desafios para a legislatura durante a qual os vários partidos vão apresentar as suas propostas e confrontá-las com aquilo que são as propostas que a FNE lhes terá remetido também para apreciação. Nos dias 12 e 13 de setembro nós realizaremos ações concretas em escolas, no dia 12 em escolas de Lisboa e no dia 13 de setembro
em escolas de Castanheira de Pera e de Figueiró dos Vinhos, para marcar desta forma a nossa preocupação com as condições dos professores que são deslocados para o interior e destas escolas que funcionam no interior do país. E teremos a oportunidade, no dia 26 de outubro, fazermos a 7ª Convenção Nacional com a CONFAP, com a ANDAEP e com a FNAEBS, a Federação Nacional dos Estudantes do Ensino Básico e Secundário, sobre os desafios e exigências para a escola para todos. Teremos o nosso Fórum de Trabalho Interno, 8 e 9 de novembro, e no dia 23 de novembro vamos celebrar o Dia Nacional do Trabalhador Não Docente em Ponta Delgada. Portanto, este é o nosso balanço da legislatura, as nossas perspectivas, há o anúncio de que teremos propostas para o futuro, para a próxima legislatura, e esta verificação de que os trabalhadores da educação continuam descrentes, desmobilizados, sem esperança e que querem ver outras políticas que valorizem os profissionais da educação. Não haverá melhor qualidade da educação em Portugal se os trabalhadores, docentes e não docentes, não se sentirem mobilizados, reconhecidos e valorizados. Estou ao vosso dispor para as perguntas que entenderem. Muito obrigado. Queres fazer... Eu não sou... É indiferente. Eu gostaria de fazer 2 perguntas.